Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Ícaro e na aula de ciências de hoje vamos falar sobre mudanças físicas e movimentos de partículas. Então a habilidade a ser desenvolvida aqui é investigar as mudanças de estado físico da matéria e explicar essas transformações com base no modelo de constituição submicroscópica. Então vamos iniciar. Quando se fala de mudança de fase da matéria, a gente geralmente tem um conceito, né? E a gente lembra das nossas aulas lá da educação infantil sobre o estado sólido, líquido e gasoso. Agora, nós vamos entender melhor como que ocorrem essas mudanças e como que se dá o comportamento dessas moléculas aqui em cada uma dessas situações. Então, mudanças de fase na matéria são o processo pelo qual a matéria muda de um estado físico ou fase para o outro. As três fases mais comuns da matéria são sólida, líquida e gasosa. Então, o exemplo que a gente tem aqui é o gelo, né? Quando ocorre um aumento da temperatura, esse gelo ele derrete e essa água sai do estado sólido e vai para o estado líquido. Outro exemplo também é a água quando ela é aquecida. O aumento da temperatura faz com que a água ela saia do estado líquido e vá para o estado gasoso. Então, vamos lá. Em relação à agitação das moléculas, cada estado físico da matéria apresenta um comportamento diferente em relação a essas moléculas, a forma como elas se organizam. Então, nos sólidos, as moléculas têm uma estrutura organizada e vibracional. Elas vibram em torno de posições fixas, mantendo uma estrutura cristalina. A energia térmica é responsável por essas vibrações, mas a ordem na disposição das moléculas mantém a forma do sólido. Ou seja, as moléculas no estado sólido, elas ficam praticamente que paradas, né? Elas apenas vibram, elas não têm um movimento mais solto. E isso é o que garante que aquela substância esteja no estado sólido. Esse movimento das partículas, das moléculas, eles ficam bem restritos. Já no estado líquido, as moléculas elas têm mais liberdade de movimento que nos sólidos. Elas continuam a vibrar, mas também são capazes de se deslocar e escorregar umas sobre as outras. E isso confere aos líquidos a capacidade de fluir e adotar a forma de seus recipientes, mas ainda mantém uma certa coesão molecular. Então elas já têm essas moléculas já vão apresentar uma certa liberdade de movimento comparado com o estado sólido. E no estado gasoso, a agitação ainda é mais intensa. As moléculas estão em movimento constante e rápido, colidindo umas com as outras e com as paredes do recipiente. Diferentemente dos sólidos e líquidos, os gases não têm uma forma ou volume definidos. A energia térmica é suficiente para superar as forças intermoleculares, permitindo que as moléculas se movam livremente. Então, nesse caso aqui, essas moléculas elas já vão apresentar um movimento, uma movimentação de forma mais livre, tá? Então, o que garante que essa substância esteja aí no estado gasoso. Observe a imagem, nós temos aqui as mudanças de estado físico, sólido, líquido e gasoso. Para poder ficar de uma maneira mais didática, coloquei essas setas de cor vermelha que indicam o aumento da temperatura e as setas de cor azul a diminuição da temperatura. Então dessa forma fica mais fácil e claro de você conseguir compreender melhor. Então vamos lá. A primeira parte da imagem, onde aquelas bolinhas de cor laranja estão bem próximas umas das outras, isso indica que a substância está no estado sólido, porque o grau de agitação dessas moléculas praticamente não acontece, apenas vibram e elas estão bem próximas umas das outras. Quando essa substância é aquecida, né, para ir para o estado líquido, que é a imagem do meio, essas bolinhas de cor azul, que elas estão um pouco mais afastadas, a gente percebe que para esse processo ocorrer, tem que ter um aumento de temperatura. E quando esse aumento de temperatura ocorre, nós vamos ter a fusão, que é quando a substância sai do estado sólido e vai para o estado líquido. Seguindo, quando a substância ela sai do estado líquido e vai para o estado gasoso, ainda assim continua tendo um aumento de temperatura. Então, nesse caso, lá no último quadrinho, com as bolinhas de cor azul também, que você percebe que elas estão mais afastadas, nesse caso elas estão no estado gasoso. Então, o grau de agitação dessas moléculas ela é bem maior comparado com o estado líquido. Então, nesse caso, estamos falando de evaporação, quando a substância sai do estado líquido e vai para o estado gasoso. Agora, voltando no sentido contrário, a seta de cor azul indica o quê? Uma diminuição de temperatura. Então, nesse caso, vai acontecer o sentido contrário.
nós temos ali as moléculas no estado gasoso. Devido à diminuição da temperatura, essas moléculas elas vão voltar para o estado líquido, o que faz com que essas moléculas antes estavam em um grau de agitação maior, diminua o grau de agitação, e isso a gente conhece como condensação. E logo em seguida, essas moléculas no estado líquido, elas retornam para o estado sólido pelo aquilo que a gente conhece como solidificação. E lembrando, sempre nesse processo está ocorrendo a diminuição da temperatura. Então, quando você for observar uma imagem como essa, é importante você observar a direção das setas e principalmente observar a questão do comportamento dessas moléculas, para que você possa saber se está havendo um aumento ou uma diminuição da temperatura. E se você observar, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da imagem, nós temos um termo chamado de sublimação. A sublimação é uma dessas etapas, um desses processos, onde a matéria ela sai direto do estado sólido e vai para o gasoso, sem precisar necessariamente passar pelo estado líquido. Ou no sentido contrário, ela sai direto do estado gasoso e vai para o estado sólido. Agora vamos lá, falar sobre calor latente. Calor latente é a quantidade de energia térmica que é absorvida ou liberada por uma substância durante uma mudança de fase, como quando um sólido derrete em um líquido ou um líquido vaporiza em um gás. Ou seja, o calor latente é uma quantidade de energia necessária para poder ocasionar a mudança de estado físico da matéria. Resumindo, seria isso. Então nós temos ali o gelo, quando aumenta a temperatura, você tem a transformação desse gelo em água líquida, e outro exemplo é a água líquida, o aumento da temperatura, você tem ali transformando essa água líquida no estado gasoso. Bora lá. Quando o gelo é aquecido, ele não muda de temperatura imediatamente. Permanece na mesma temperatura até que tudo derreta em água. Ou seja, enquanto o gelo estiver ali no estado sólido, a água estiver no estado sólido na forma de gelo, essa temperatura ela permanece constante, ela não muda. Então a energia térmica está, na verdade, sendo usada para quebrar as ligações entre as moléculas do gelo. Você pode pensar nessas ligações como pequenas cordas invisíveis que mantêm unidas as moléculas do gelo. Então, quando adicionamos o calor ao gelo, o gelo absorve o calor que permite que as moléculas do gelo se movam mais livremente e fiquem menos compactadas. Então, aí nós temos aquilo que eu falei agora há pouco, o processo de fusão. Eu tinha o gelo no estado sólido, água no estado sólido, devido ao aumento da temperatura, essas moléculas elas vão apresentar um comportamento de um grau de agitação um pouco maior comparado com o estado sólido, onde elas apenas vibram. Quando a água é resfriada, acontece o oposto. A energia térmica que foi absorvida quando a água foi aquecida é agora liberada, fazendo com que as moléculas diminuam a velocidade e se movam menos. Então, à medida que a temperatura continua a diminuir, as moléculas começam a ficar mais compactadas e a formar novas ligações intermoleculares entre si. Então, como resultado, as moléculas de água tornam-se menos livres para se movimentar e vibrar, e eventualmente formam uma estrutura rígida que chamamos de gelo. Vamos lá agora falar sobre as mudanças de fase através do aquecimento. Vamos lá. A mudança de fase que acontece do estado sólido para o líquido, como eu já havia dito antes, é a fusão. Então, a fusão é um processo no qual uma substância sólida passa para o estado líquido devido ao aumento da temperatura. Quando um sólido é aquecido, a energia cinética, ou seja, dessa movimentação dessas moléculas, ela vai aumentar, fazendo com que as moléculas vibrem e se movam mais rapidamente. Uma vez quebradas essas ligações, as moléculas ficam menos compactadas e são capazes de se mover mais livremente, o que faz com que o sólido se transforme em líquido. Então, na imagem você consegue observar o processo de derretimento do picolé. O picolé está no estado sólido, ou seja, as moléculas estão organizadas de uma forma com que elas estão mais próximas umas das outras e apenas vibram praticamente, Então, devido ao aumento da temperatura, vai acontecer o processo de derretimento. Então, esse picolé vai sair do estado sólido e vai para o estado líquido. O outro que nós temos aqui é a evaporação, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então, é um processo no qual uma substância líquida
passa para o estado gasoso a uma temperatura abaixo do seu ponto de ebulição, devido à energia fornecida às moléculas superficiais do líquido. Quando um líquido é exposto ao ar, as moléculas mais energéticas próximas à superfície do líquido podem escapar para o ar, como as moléculas de gás. Este processo continua até que todo o líquido tenha sido convertido em gás. Então, essa evaporação ela pode ocorrer de diferentes maneiras, tá? Por exemplo, acontece de forma natural, né? A temperatura do ambiente faz com que essas moléculas, né, elas tenham um grau de agitação maior e vai acontecer o processo de evaporação. Pode acontecer quando você aquece a água, né, no fogo, a chama do fogo do fogão, você coloca uma panela com água e aumenta a temperatura. Isso pode acontecer também, né? Então nós temos diferentes formas de fazer com que essa água ela possa evaporar, ou seja, que a água ela saia do estado líquido e vá para o estado gasoso. Até mesmo quando você coloca uma roupa para poder secar no varal. Então está acontecendo essa mudança aí, né, chamada de evaporação. Então é um processo no qual uma substância sólida passa diretamente para o estado gasoso sem primeiro se tornar líquida e vice-versa. Então a sublimação ocorre quando a temperatura e a pressão são tais que o sólido não pode derreter e em vez disso vai diretamente para a fase gasosa. Isso pode ocorrer através da adição de calor ou da redução da pressão, ou ambos, né? Então pode acontecer das duas maneiras diferentes. Então nós temos ali o processo de sublimação do gelo seco, né? Que é um dos exemplos que a gente pode estar citando. Ou até mesmo aquelas bolinhas que a gente chama de naftalina, né? Que coloca ali dentro do guarda-roupa, no canto do quarto para poder afastar as baratas. Aquela bolinha de naftalina, se você perceber, ela está no estado sólido. Se você deixa ela lá por alguns dias, você vai observar ela novamente, ela diminuiu de tamanho, né? E até mesmo desaparece. E isso acontece por conta, né, desse processo chamado de sublimação. Ela vai sair diretamente do estado sólido, passando para o estado gasoso, né, deixando aquele cheiro característico de naftalina no ambiente. As mudanças de fase através do resfriamento. A gente falou através do aumento da temperatura, né, do aquecimento. Agora vamos falar sobre o resfriamento. O líquido para o sólido, né, chamado de solidificação, né, o congelamento. É uma mudança de fase na qual uma substância líquida passa para o estado sólido. Isso ocorre quando a temperatura de um líquido cai abaixo do seu ponto de solidificação, ponto em que as moléculas se tornam fortes o suficiente para mantê-las em uma posição fixa em relação à outra. O ponto de congelamento de uma substância depende de fatores como a pressão e a presença de impurezas, tá? Então são dois fatores aí que pode ser levado em consideração. Então nós temos ali o processo de congelamento de cubos de gelo. Nós temos a água no estado líquido, né? Devido à diminuição da temperatura, vai acontecer uma reorganização dessas moléculas, né? A molécula no estado líquido ela tem de forma mais livre, uma movimentação mais livre, já no estado sólido elas vão apresentar uma organização onde as moléculas estão mais próximas umas das outras. Então, nesse caso, eu vou ter a solidificação. Já a mudança de estado que acontece do gasoso para o líquido é chamada de condensação. E é uma mudança de fase na qual uma substância gasosa passa para o estado líquido. A gente observa isso no nosso cotidiano quando você está fazendo, por exemplo, o arroz, né? Cozinhando algum alimento. Quando você levanta a tampa do arroz, você percebe que a tampa está completamente molhada, né? Esse é um exemplo de condensação. Então isso ocorre quando a temperatura de um gás cai abaixo do seu ponto de ebulição, ponto em que as moléculas se tornam fortes o suficiente para fazer com que se aproximem e formem um líquido. Então, quando você levanta a tampa da panela, no exemplo que eu dei agora há pouco, você está fazendo com que a temperatura ela diminua. Então, essa diminuição da temperatura faz com que essa água que antes estava no estado gasoso vá para o estado líquido. Então a condensação é uma ocorrência comum na natureza e pode ser observada em diversos fenômenos, tá? Por exemplo, quando você tem uma garrafa de refrigerante, de suco ou até mesmo de água, tira ela da geladeira e coloca em cima da mesa, por exemplo, depois de um certo tempo você percebe que a superfície dessa garrafa ela está completamente molhada, né? E por que isso acontece? Exatamente por conta da condensação, né? A água presente no ar, né, na forma de gás, quando ela entra em contato com aquela superfície mais fria, ou seja, vai ocorrer uma diminuição de temperatura, então ela condensa. Então por isso que a água ali ela fica no estado líquido, tá bom?
Então vamos ver o vídeo e logo em seguida a gente retorna para poder resolver os exercícios. Olá, pequenos cientistas! Eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Você já viu sobre os estados da matéria, mas sabia que cada uma das mudanças tem um nome? É isso que vamos ver. Quando temos uma substância em estado sólido e ela é aquecida, as moléculas começam a se afastar e ela passa para o estado líquido. Esse processo chamamos de fusão. No processo inverso, se temos uma substância em estado líquido e ela é resfriada, suas moléculas ficam em repouso e se aproximam até chegar em estado sólido. Esse processo chamamos de solidificação, mas existem outras transformações. Quando uma substância em estado líquido é aquecida, suas moléculas ficam ainda mais agitadas e mais afastadas, e ela passa para o estado gasoso. Este processo se chama vaporização. Quando o processo é contrário e resfriamos um gás, suas moléculas ficam em repouso, assim mais próximas, e a substância passa a ser um líquido. O nome deste processo é condensação. E existe um último processo, que é quando uma substância em estado sólido é aquecida muito rapidamente. As moléculas saem do repouso diretamente a um estado frenético e o sólido passa diretamente para o gasoso. Este processo se chama sublimação. O processo inverso, quando um gás resfria rapidamente até se tornar um sólido, também leva o nome de sublimação. E esses são os processos que formam os estados físicos da matéria. Agora, vou fazer o meu chá, pois a água que eu coloquei para esquentar já está evaporando. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima! Então, pessoal, estamos de volta. Vamos colocar em prática aquilo que a gente aprendeu na aula de hoje. Vamos para a nossa primeira questão. Para combater traças e baratas, era comum colocar algumas bolinhas de naftalina no guarda-roupa. Com o passar do tempo, essas bolinhas diminuíam de tamanho. Esse fenômeno é uma mudança de estado físico chamada de letra A, solidificação, letra B, condensação, letra C, fusão e a letra D, sublimação. A nossa alternativa correta aí é a letra D, sublimação. Essa bolinha ela sai direto do estado sólido e vai para o estado gasoso. Segunda questão. Na figura abaixo, pode-se observar os três estados físicos em que a água se encontra: sólido, líquido e gasoso. Observe sua estrutura molecular e veja que é possível verificar a arrumação do agrupamento entre estas moléculas. Que diferença pode ser observada entre as moléculas de água neste caso? Letra A, a distância entre as moléculas. Letra B, a energia das moléculas. Letra C, a falta de conexão entre as moléculas. E a letra D, a pressão entre as moléculas. Então, a nossa alternativa correta aqui é a letra A distância entre essas moléculas, né? Aquilo que eu já expliquei anteriormente. Então, cada estado físico da matéria, as moléculas se organizam de uma forma diferente, tá bom? Terceira questão. Observe a figura abaixo. Que nome recebe a mudança de estado físico que está ocorrendo? Nós temos uma garrafa de água, né? Essa garrafa com água, ela apresenta a sua parte exterior com gotículas de água presente. Então, vamos ver qual a alternativa correta. Letra A, solidificação. Letra B, fusão. Letra C, condensação. E a letra D, vaporização. Então, a alternativa correta aí é a letra C, condensação. Então, a água que está presente na garrafa é proveniente do processo de condensação. A água que estava no estado gasoso no ar, em contato com a superfície mais fria da garrafa, faz com que ocorra esse processo chamado de condensação. Vai para o estado líquido. Leia a charge de Maurício de Souza abaixo com atenção. Nós temos ali no primeiro quadrinho, né, ele está observando um bloco de gelo. Logo em seguida, no segundo quadrinho, esse gelo derrete. E por último, no último quadrinho, né, essa água ela evaporou. Então ele diz, seu caso de personalidade tripla é realmente muito sério. Então marque a alternativa correta. A charge faz uma brincadeira sobre o fato do personagem Bidu não tomar banho.
Letra B, a charge fala do aquecimento global. Letra C, a charge faz uma brincadeira sobre as mudanças de estado físico da água. E a letra D, a charge de Maurício de Souza brinca com um pacote surpresa para Bidu. Então a nossa alternativa correta não poderia ser diferente, a letra C, né? A charge faz uma brincadeira sobre as mudanças de estado físico da água, que são os três, sólido, líquido e gasoso. Leia a tirinha abaixo. Como o seu sorvete antes que derreta. Logo em seguida, ele engole o sorvete de uma vez, né? E aí ele fala, sorvetes derretem? Fez uma pergunta aí no final. Então vamos lá. A tirinha mostra que a personagem Garfield se espanta ao ouvir falar que sorvetes derretem, pois, letra A temperatura de fusão do sorvete é superior à temperatura ambiente e, portanto, não derrete enquanto está sendo consumido. B. A casquinha em que o sorvete é servido é um excelente isolante térmico, impedindo que ele derreta. C. Nem todas as substâncias têm temperatura de fusão, portanto, seu estado físico permanece inalterado. Letra D. A velocidade com que ele come o sorvete é tão alta que não há tempo suficiente para o sorvete fundir. Então, a nossa alternativa correta aí é a letra D, certo? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje a respeito das mudanças físicas e movimento de partícula. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!